O cinema me acompanhou a vida inteira. Eu não aguento ver filme mais, Ademir. Eu entro no cinema, com 5 minutos de filme, eu já estou cansado primeiro, erro de angulação, erro de construção do suporte para a verossimilhança da história, falta de coerência, mudança de planos absolutamente bobos, ou então pluralidade de ponto de vista desnecessário. Sabe quando só para o sujeito sair daqui para atravessar um corredor, filma de vários ângulos, como se... É por não ter o que dizer. Quer dizer, não aprenderam nada com Antonioni na trilogia famosa, né? A Noite, a Aventura e tudo. Que para a câmera e as coisas acontecem. Não aprenderam nada com o cinema moderno iraniano, não é? O Kiarostami, deixa a câmera quieta, não adianta tentar fingir que está fazendo coisa diferente. Esses filmes de ação agora, tudo agora virou cinema de ação, mas vamos lá falar do gênero, que é o que você quer. Goiânia foi construída para ser algo novo dentro do cenário goiano. Uma cidade que passou a utilizar a arquitetura de Art Deco, que era considerada inovadora nesse período, para os prédios públicos e para as principais casas que foram edificadas aqui no centro da cidade. Goiânia vai se tornar uma cidade com uma sensibilidade mais moderna, tá? Que eu chamaria de uma sensibilidade metropolitana, a partir dos anos 60. O que aconteceu nos anos 60? A construção de Brasília. Brasília trouxe gente para o Cerrado, trouxe perspectiva de desenvolvimento para o Cerrado. E com Brasília, Goiânia passou por um alto crescimento demográfico. Muita gente ficou seduzida para vir morar em Brasília, tá? Mas de carona vieram para Goiânia, Anápolis e outras cidades aos arredores. E esse crescimento demográfico da cidade, ele trouxe mudanças no cenário urbano. Por exemplo, foi em 1973 que foi construído o centro administrativo aí, que literalmente colocou o Palácio das Esmeraldas na sombra, tá? Foi na década de 1970 que foi construído o Estádio Serra Dourada, o novo templo das cidades modernas para a prática do futebol, tá? O Serra Dourada tinha uma capacidade aí de até 80 mil pessoas, cabia quase 1/3 da população da cidade. Foi na década de 70 também que foi inaugurado o Autódromo Internacional de Goiânia. Era uma prática do automobilismo, da velocidade, da aceleração, bem típica da modernidade. Para a gente falar do primeiro Congresso Nacional de Intelectuais, é bom a gente voltar um pouquinho antes, desde a época do batismo cultural de Goiânia, porque naquele momento do batismo a gente já teve alguns eventos importantes, como o Congresso de Educação, o Congresso de Geografia também, e a inauguração do Cine Teatro. E o Congresso de Intelectuais, né, apesar de ser o primeiro, mas ele teve alguns momentos antes que era feito só pela Associação Brasileira de Escritores, que o primeiro foi em 45, né, quando a associação ela foi feita, e logo vai tendo mais 4.
o quarto congresso, que vai ser em 51, lá em Porto Alegre, vai ter a ideia de que o quinto congresso de escritores fosse aqui em Goiânia. E o congresso, né, ele começou a ser planejado e logo a associação ela acaba tendo uma cisão, né? A Associação Brasileira de Escritores acaba tendo uma cisão de algumas acusações de comunismo. Então começa em São Paulo e vários outros estados têm a cisão da associação. E o congresso ele fica meio assim, vai ter, não vai ter, e eles resolvem fazer um convite abarcando outras instituições de intelectuais. E aí acaba não acontecendo aqui o tal do quinto congresso de escritores e esse vai ser chamado aqui de primeiro congresso nacional de intelectuais. Nós tivemos também uma mobilização dos intelectuais em torno de uma livraria, que era chamada do Bazar Oió. O Bazar Oió foi fundado por Olavo Tormin, que era um paulista, tá? E ele construiu a livraria que se tornou uma das mais representativas em venda de livros do Brasil. E vinculado ao Bazar Oió surgiu o Jornal Oió, que foi financiado pelo Olavo Tormin, proprietário da livraria, e era editado por Eliezer Pena, um jornalista, tá? O Jornal Oió, ele teve curta duração, ele durou um pouco mais de um ano, tá? Mas foi responsável aí para que os intelectuais goianos tivessem uma consciência crítica. Até naquele momento, Goiânia nunca tinha sido tão divulgada como foi no Congresso de Intelectuais. Quase todos os jornais lançavam uma nota sobre o Congresso, falando quem tinha aqui, as resoluções que eram feitas, falando do Congresso. Que o mundo intelectual, a partir do Congresso Goiano dos Intelectuais, a partir do Jornal Oió, a partir das universidades, isso fatalmente iria provocar uma consciência crítica dos intelectuais, que depois resultaria no GEM. Eu posso começar dizendo que a primeira pergunta que você me fez, ou mandou por e-mail, é como surgiu o GEM. Bom, aqui, Ademir, é um assunto controverso, porque apesar de ter uma história que pode ser contada, cada membro do GEM que participou deste evento inaugural, desta cena inaugural, conta a história de maneira diferente. Você não vai encontrar nem dois que vão contar a história do mesmo jeito. E cada um complementa de uma forma ou de outra, e cada um puxa a farinha para o seu próprio saco. Até então nós tínhamos os nossos regionalistas que fecharam muito bem a questão regionalista, né? Nós temos um Bernardo Eres, um Eli Brasiliense, um Ada Curado, um Mariano Hortêncio e um Carmo Bernardes, enfim, essa gama de belos escritores que fecharam em torno da literatura, digamos, regionalista. E o GEM chegou para avançar para o modernismo. Em 1963, um grupo de jovens se reunia para estudar, ler, mostrar sua poesia,
E esse grupo se chamava Seis Janelas. Por quê? Porque eram 6 jovens. Era o Geraldo Coelho Vaz, Aldair da Silveira Aires e Eda Chimaltes, Edir Guerra Malagone, era Ciro Palmerston Muniz, o Tancredo Araújo, pintor. Então, eles tinham o propósito de publicar um livro de poesia. E o Ático Vilas Boas, que era o grande incentivador, né, da literatura aqui em Goiás, falou, então vocês publicam o livro com o nome de 6 Janelas. Mas acontece que depois juntou-se a ele, a esse grupo, mais uma pessoa interessada na literatura, em conhecer, em estudar, produzir, que foi o Luiz Fernando Valadares Borges. E depois entraram no grupo Miguel Jorge, Maria Cunha Moraes, Maria Evangelina. Eles fizeram o seguinte, vamos escolher para valer o nome desse grupo. E Luiz Fernando escolheu o nome GEN, Grupo de Escritores Novos, cujo significado dessa palavra gen, né, está ligada aí à origem, à matriz. Então, nascia assim o grupo de escritores novos. E nascia assim o divisor de águas entre o regionalismo e o modernismo aqui em Goiás. O tempo vai passando, viu? Nós éramos então 6. Precisávamos de um lugar para poder participar dos nossos encontros. Nós tínhamos um conterrâneo de Catalão, que também já faleceu, que chegou a ser deputado, chegou a ser secretário de Estado, que foi o engenheiro José Seba. Como ele era engenheiro e tinha um escritório aqui em Goiânia, na rua 7, esquina com a 3, no segundo andar de um prédiozinho ali da esquina, o Aldair trabalhava com ele, tomando conta do escritório. Aí nós passamos os nossos encontros a realizar naquele local. Com o surgimento, a troca de ideia com a Ieda Schmaltz, ela era funcionária do SESC, se não me engano era do SESC, na rua, quase a rua 3, com a Avenida Goiás. Então tinha uma biblioteca, o SESI, eu não lembrei se é SESI ou SESC, esses são detalhes. E ali nós passamos então a encontrar, porque ela também não podia sair do emprego para participar desses encontros nossos. Era na Avenida Goiás, que tinha um SESC. Eu cheguei aí lá na época da organização desse livro, Poemas do Gen, porque a Ieda estava encarregado por ser alguém que trabalhava no centro, a gente podia passar lá e entregar as coisas para ela lá. Mas as reuniões, desde que eu comecei a participar, já eram por bondade, espírito aberto, extremamente compreensivo da nossa saudosíssima pianista Dona Belquis Spencieri Carneiro de Mendonça, que liberou nas sextas-feiras à noite o conservatório, uma parte do auditório do antigo Conservatório de Música na Avenida Goiás, esquina com a Rua 1, para a gente poder fazer reunião. Eu bato sempre na tecla que é um movimento, porque muitas vezes eles querem acreditar que seja uma escola, mesmo porque foi na época em que surgiu a escola do concretismo e outras escolas aí. Nós fizemos ciclos de debates e de estudos. Isso também está contado em 2 outros livros fundamentais que as pessoas não leem, não procuram, da professora Moema,
crítica, respeitada, professora emérita da Universidade Federal, fez 2 livros sobre o Gen, contando toda essa história. Você já imaginou um grupo de alunos trazendo novidade? Fazem porque não entendem. Fazem para aqueles tradicionais se sentiam agredidos com tanta novidade. E nesse ponto é que eu acho muito valor nos meninos, porque eles enfrentaram essa oposição. Então nós acabamos tendo um encontro também, um contato com alguns escritores de fora, como a Maria Colasanti, que nós tivemos contato com ela, o marido dela, que é famoso também, um grande escritor, um grande poeta, e assim por diante. Olha, Marieta Teles Machado foi uma figura importantíssima no Gen, porque ela já tinha uma bagagem, né, cultural, já escrevia crônicas, escrevia contos, era reconhecida. Então ela entrou para o Gen e trouxe uma nova força para nós. Olha, foi assim uma coisa muito especial esse relacionamento do Gen com a Cora Coralina. Nós lemos um poema dela, foi publicado numa revista, e eu me interessei muito, achei que fosse uma jovem poeta. Não conhecia a Cora. Então foi uma comissão até Goiás, até a cidade de Goiás, foi a casa de Cora Coralina. Quando eu cheguei lá, me deparei com uma senhora, né, grande poeta. E isso foi até um gesto para que o grupo mostrasse que não desrespeitava o passado e seus reais valores quando a gente resolveu convidar a Cora para pertencer ao nosso grupo. E ela fez uma crítica de que os escritores da época dela não davam assim muita importância para o que ela fazia. O convite foi feito, ao que ela respondeu: aceito, sou do Gen e eu mereço. O Gen trouxe a Cora para poder fazer esse lançamento, está tudo lá, tudo anotado nos livros de ata. Grandes lançamentos foram feitos lá, inclusive o do Poemas e Becos de Goiás, Poema dos Becos de Goiás e Histórias Mais da Cora Coralina, que foi patrocinado pelo Gen. Outro lugar que a gente também encontrava, que foi até motivo, uma época, de tentar fazer um livro com esse nome, que era o Anjo Azul. O Anjo Azul era um bar que existia, onde é mais ou menos na rádio universitária, ali no Lago das Rosas. Então era um lugar agradável, que a gente ia para lá à noite declamar, falar sobre poesia, ver o Lago das Rosas na nossa frente. A gente ia para lá, tomava uma caipirinha, uma Cuba Libre, ou não sei o quê, e batia papo, trocava ideia. Havia algumas pessoas ligadas ao jornalismo, e que era também poeta, que achava que a turma do Gen era homossexual, era viado, era gente que não tinha o que fazer. Olha o que o Heleno Godoy postou no livro. Não me arrependo de ter, em junho de 1967, posto em votação e obtido o acordo dos genianos para extinguir o Gen. A coisa, entre aspas, já tinha acontecido. A vida já ia a meio caminho. E, por certo, o Gen não tinha por vocação virar uma academia. Se fizemos bem, sobrevivemos. E isso certamente não é pouco. O Gen de que me lembro foi isso, um ato de criação e de amor. E o fim ainda não chegou.
nem acho que chegará. O GEM acabou por fastio. O GEM acabou porque também a censura da ditadura amainou. Nós cumprimos um determinado momento de grupo, de estudar em grupo. Depois chegamos a um determinado momento que cada um partiu para a sua vida literária, para a sua conceitualidade, para a sua pesquisa, para a sua vocação, ou para a poesia, ou para a prosa, né, ou para ambos, ou para o teatro. Então a gente fazia de tudo, até cinema nós fizemos, né, roteiros para cinema. Sobreviveram todos? Não. Todos viraram escritores? Não. Alguns tinham, em relação à literatura, veleidades? Tinham. Muita coisa ruim foi publicada? Foi. Mas alguns escritores do GEM sobreviveram, adquiriram respeitabilidade e não podem ser ignorados na história da literatura de Goiás. O GEM tinha como princípio estatutário estudo da literatura. Se as pessoas pesquisassem os 3 livros de Atos, o primeiro se perdeu, mas os 2 livros de Atos que sobreviveram e estão nas minhas mãos, que foi o último, e não entrego para ninguém, não deixo ninguém levar para casa para poder pesquisar. Se quiser, eu dou mesa, cadeira, água, café, pode pesquisar e ler aqui. Mas fora daqui, não leva, porque senão desaparece. O primeiro já desapareceu. Para preservar os 2, estão guardados na minha biblioteca. O novo GEM foi uma tentativa que não deu muito certo, não. Nesse sentido de que não chegou a ser um grupo organizado. Era apenas uma tentativa dos que estavam mais abertos às inovações, mas que tinham uma organização particular de expor-se, né? Então não era um grupo igual o G inicial. Você conhece o GEM? GEM? Grupo de Escritores Novos? Não, não. Você conhece o GEM? GEM? Grupo de Escritores Novos? Ainda não. Não conhece o GEM? O que é GEM? GEM, Grupo de Escritores Novos. Eu participei da oficina Goiânia Clandestina. Eu acho muito difícil eles terem ouvido falar sobre a formação da literatura goiana. Eu acho que não. E isso é uma perda, né? Porque a nossa capacidade de lidar com a realidade está diretamente ligada à nossa capacidade de lidar com a memória. E à medida que a memória vai se perdendo, camadas de realidade vão sendo perdidas também. Exposto a si mesmo na casa vazia, ele não sabe de si ou de quem é que pode vir a ser ou o que fazer esta noite em que ele se acha só. Nem é sempre que ele se acha frente a frente, entregue ao sono sem tê-lo, consigo mesmo só, imaginando o que fazem sem ele, como estão. Raiva, talvez. Quem pode garantir que não verta uma lágrima só ou várias, enquanto a noite aumenta e lhe sobra a sensação de estar nu, como folha de papel separada para uso posterior e esquecida. Uma folha de papel separada para uso posterior e esquecida. Você já encontrou no meio de seus papéis uma folha completamente em branco? Você tirou ela um dia para fazer algum uso, não foi? E largou para lá. E ficou sem uso, portanto sem sentido e vazio. Foi assim que eu imaginei a situação para poder escrever o poema. Bom, às vezes algum leitor lê e nem nota que é isso que está aí. Mas eu acho que é o poema mais triste que eu escrevi na minha vida. Tem alguns outros que são tristes também, mas esse
na minha opinião, é o pior em tristeza. Ainda bem que tem uns alegres, tá? A UNG, nesses 70 e tantos anos de existência, ela acabou se constituindo uma casa de convivência dos escritores. Eu acho que o Heleno foi uma das pessoas que criou, que deu uma inflexão no fazer literatura em Goiás. Ele deu uma virada no fazer literatura em Goiás. Ele começou lá no GEI. Eu não vou estigar a sua biografia, porque todo mundo sabe que você é um bambambam da literatura. Estudar literatura, seja na faculdade, em cursos de letra, ou seja em qualquer outro lugar, é uma das coisas mais difíceis e complexas que existem para serem estudadas. Todos nós encontramos pedras pelos nossos caminhos. O que Drummond fez com esse poema, que é um dos melhores poemas que Drummond escreveu, e Drummond é um dos maiores poetas da língua portuguesa de todos os tempos. Como dizia Victor Shklovsky, formalista russo, para provar que pedra é pedra, existe a poesia. E eu fui criada no meio desses livros, quando eu era criança, debaixo das pernas dela, ali, escrevendo, rabiscando, enquanto ela escrevia as poesias dela. Porque a mulher, ela nunca tem esse sossego. Normalmente a minha mãe, ela colocava os filhos para depois ir escrever. Então, as madrugadas, ela escrevia muito. Os contos dela. Ela fazia isso para descansar, né? Isso aqui demonstra para nós próprios e para a sociedade de Goiânia e de Goiás que o GEM tem uma força muito grande nas artes em Goiás, englobando a literatura principalmente, as artes plásticas. Então é um legado que o GEM deixa para a posteridade. Eu estou muito feliz em ver hoje essa exposição, essa mostragem de um passado que foi do GEM e um presente para as novas futuras gerações. Eu concordo com o Miguel. Primeira vez que Goiânia foi divulgada assim, de uma forma muito grande no Brasil. Vários jornais apresentaram, foram... Avisar quem entra, falar para quem assim que o sol influencia. E eu estou pagando o meu carro que vai me levar para Brasília, que o Padre Lula vai agradecer os meus votos. Em nome de Jesus, Nazaré. Eu estou aqui com o Ademir Dosser, da UEG, que bateu a federal. E aí, jornalista? Nós vamos continuar, né? Que ele avisou, se for porcariada, desliga que eu quero pegar na mão. Se for documentário, brinca que eu sou filho do Lula. Eu sou jornalista, cara. Eu lutei de tudo quanto é jeito, cara, pra ser honesto. Eu olhei o panorama e falei, eu vou lá no Senado. Não, eu procurei um curso de fotografia.